Tina Setchell foi vista com vida pela última vez do lado de fora de sua casa em 19 de março de 2017. Ela e seu marido, Richard, estavam procurando boas ofertas em uma feira de antiguidades local. Pelo que ouvimos, foi um domingo completamente normal. Sem drama, sem comportamento suspeito. Nada que sugerisse que Tina desapareceria apenas um dia depois. Segundo Richard, Tina pediu que ele fosse ao mercado na manhã seguinte, 20 de março. Ele saiu da casa dela em Joshua por volta das 10 horas, comprou algumas coisas na loja e voltou às 14 horas. Mas quando ele entrou pela porta, Tina não estava lá. Suas chaves estavam no chão, seu celular sobre a mesa. Seus amados cachorros ainda estavam em casa, sozinhos, mas ela havia sumido. Só 4 dias depois, Richard contatou a família de Tina e, em seguida, a polícia para relatar seu desaparecimento. Ele afirmou que ela havia fugido com 2 malas e cerca de 26 mil euros em dinheiro e, aparentemente, não tinha intenção de voltar. Foi aí que o mistério se aprofundou. Apesar de extensas investigações, perícias forenses e até mesmo pistas internacionais, todos os indícios levavam a becos sem saída. Tina Setchell havia desaparecido, e ninguém conseguia descobrir como ou porquê. Mas, quando todos começavam a acreditar que esse caso permaneceria sem solução para sempre, uma descoberta chocante mudou tudo. Antes de o nome Tina Setchell aparecer em cartazes de pessoas desaparecidas e nas manchetes, ela era simplesmente Tina. Uma mulher vibrante, glamourosa e bondosa, com um passado complicado e um amor pelas coisas simples da vida, moda, animais e família. Mesmo que essa história familiar nem sempre fosse o que parecia. Tina é originária de St. Bernard's Place, em Fermoy, no condado de Cork, mas na década de 1980 mudou-se para Colville, na Inglaterra, para morar com a mulher que acreditava ser sua mãe, sua avó Florence. Foi somente quando Tina se preparava para sua confirmação e precisava de sua certidão de nascimento que fez uma descoberta que mudaria sua vida. Florence não era sua mãe. Sua mãe biológica era Mary Collins, uma mulher que Tina sempre considerou sua irmã. E como se isso não bastasse, ela também descobriu que sua meia-irmã, Sarah Howard, a quem ela não considerava como irmã, era de fato sua meia-irmã. Compreensivelmente, essa descoberta abalou Tina profundamente. Ela sentia que havia sido enganada durante anos, e isso deixou feridas que nunca cicatrizariam completamente. Como resultado, seu relacionamento com Sarah mudou. Às vezes, elas eram próximas, como verdadeiras irmãs deveriam ser, mas outras vezes ficavam anos sem se falar. Segundo Sarah, elas não se falavam há mais de 15 anos quando Tina desapareceu. O relacionamento delas havia se tornado tão fragmentado e complicado quanto a verdade que Tina descobrira quando jovem. Enquanto morava em Colville, Tina, então com 17 anos, conheceu Richard Sedgwick, o homem que mais tarde se tornaria seu marido. Richard afirmou que foi amor à primeira vista. Ele imediatamente disse ao irmão que queria se casar com ela. Apenas 2 anos depois, em outubro de 1989, ele a pediu em casamento em um lugar chamado Mount Pleasant. No ano seguinte, no aniversário de 20 anos de Tina, eles se casaram em Oldham. Mas algo estava faltando no casamento, ou melhor, alguém, toda a família de Richard. Nenhum deles compareceu. Eles desaprovavam o relacionamento, embora os motivos para isso nunca tenham sido totalmente esclarecidos. Ao longo dos anos, Tina morou com Richard em várias casas no condado de Cork, antes de se estabelecerem por um tempo em Vermeuch. Então, em 2016, eles finalmente se mudaram para uma casa tranquila em Yorkshire, a cerca de 40 quilômetros de onde Tina havia crescido. Mas esse novo começo não foi exatamente feliz. Segundo relatos, Tina ficou inconsolável ao deixar Vermeuch. O mundo deles em Yorkshire encolheu, tornando-se ainda mais isolado. Sua irmã Lorraine disse mais tarde que sentia como se Tina estivesse sendo cortada de tudo, como se Richard a estivesse puxando lentamente para um mundo onde só existiam os dois. Poucas pessoas sabiam muito sobre o casamento deles. Eles não namoravam e não tinham amigos na cidade. Até mesmo Sarah, meia-irmã de Tina,
hesitou ao ser questionada sobre o relacionamento deles. Tudo o que ela conseguiu dizer foi, estranho. Richards, por outro lado, se referia a Tina como sua esposa troféu. Mas Tina era muito mais do que isso. Ela deixou uma impressão duradoura em todos que a conheceram, mesmo que apenas superficialmente. Angela Sheehan, uma conhecida de Orcal, lembrava-se de Tina como uma mulher pequena, sempre bem vestida e sempre glamourosa. Ela adorava seus saltos altos, seu cabelo, sua maquiagem e suas joias. Sempre que se encontravam, era só disso que falavam. Elas conversaram sobre moda, risadas e momentos descontraídos. Angela descreveu como uma garota adorável, espirituosa e agradável, alguém com quem era um prazer estar. Tina também tinha um grande amor por animais, especialmente por suas cachorras Heidi e Ruby, com quem raramente era vista. Ruby, uma chihuahua, era o xodó deles. O casal a comprou em 2014, 2 anos após a morte repentina do querido irmão de Tina, Tom. Uma tragédia que os abalou profundamente. Tina e Tom eram incrivelmente próximos, e a perda dele a afetou profundamente. Seu marido, Richard, disse que a cachorra deles, Ruby, ofereceu conforto a Tina durante esse período. Algo pequeno e doce para amar, preenchendo o vazio deixado pelo coma. Heidi, a outra cachorra, provavelmente era dele. E Ruby era filha de Tina em todos os sentidos importantes. Ela também dividia a casa com um papagaio chamado Valentin. Tina amava os animais mais do que tudo, então a ideia de que ela simplesmente fugiria e deixaria Heidi e Ruby para trás era motivo de preocupação para todos que a conheciam. Ela não as teria abandonado. No domingo, dia 19, em março de 2017, Tina foi vista pela última vez fora de casa. Ela e Richard haviam passado a manhã em um bazar beneficente em Carrickville, a cerca de 35 quilômetros de sua casa na rua Greton, em York Hall. Era algo que faziam com frequência. Tina adorava vendas de garagem, não só pelas pechinchas, mas também pela companhia. Naquele dia, ela comprou uma jaqueta preta e um vestido, e quando chegou em casa, pendurou-os cuidadosamente sobre a porta da sala de estar, como se estivesse ansiosa para usá-los. As pessoas que a viram com Richard naquela manhã disseram que não havia nada de incomum neles. Sem tensão, sem sinais visíveis de que algo estivesse errado, era um passeio de domingo perfeitamente comum, tão normal quanto qualquer outro. Um homem, John Kekor, que conhecia Tina da cena do porta-malas, se lembrava dela com carinho. Ela havia comprado, como ele disse, uma bela jaqueta e um perfume caro naquele dia, e ele até brincou com ela: "Você precisa conhecer um homem esta noite." Tina sorriu e respondeu: "Eu tenho um marido, apenas um marido." Ela disse que amava o marido e que jamais levantaria a mão para outro homem. Essa foi a última vez que alguém fora da casa a viu viva. Na manhã seguinte, segunda-feira, 20 de março, tudo começou normalmente, segundo Richard Sedville. Ele disse que deu café da manhã para Tina por volta das 10 horas e depois dirigiu até o mercado em Dangara, cerca de 1 hora de viagem de ida e volta, para comprar alguns mantimentos. Ele afirmou que a viagem foi a pedido de Tina. Quando retornou por volta das 14 horas, Tina não estava mais lá quando ele entrou na casa. Ele disse à polícia que as chaves dela estavam no chão, o celular dela estava sobre a mesa da sala de estar e, talvez o mais chocante, seus 2 amados cachorros, Heidi e Ruby, ainda estavam sozinhos na casa. Tina nunca saía de casa sem eles, nem mesmo para ir às compras. Além disso, segundo Richard, 2 malas e uma quantia considerável em dinheiro, cerca de 26 mil euros, haviam desaparecido. Esse dinheiro estava guardado em um cofre e era proveniente da venda de sua antiga casa em Vermeu. Mas agora vem a parte que deixou todos os envolvidos perplexos e desesperados. Richard não ligou para a polícia naquele dia, nem no dia seguinte, nem no outro. Foi somente 4 dias depois, quando dirigiu até Vermeu para uma consulta médica, que contatou a família de Tina para perguntar se a tinham visto. Quando disseram que não, ele finalmente foi à delegacia de polícia em Vermeu e registrou o desaparecimento dela. Richard disse aos investigadores que a princípio não se preocupou. Ele afirmou que pensou que Tina tivesse ido sozinha para Vermeu, mesmo sabendo que ela não dirigia, não tinha emprego e dependia dele. Disse ainda que presumiu que eles só precisavam de alguns dias para espairecer. Mas para todos que conheciam Tina, essa história era incompreensível. Ela não abandonaria seus cachorros assim, não desapareceria sem avisar ninguém. E 26 mil euros em dinheiro vivo,
em 2 malas. Não demorou muito para que a polícia iniciasse uma investigação de pessoa desaparecida em larga escala. A casa e o carro dela foram examinados por um médico legista. As buscas começaram a sério, mas ainda não havia nenhum vestígio de Tina. De fora, parecia que Tina simplesmente havia desaparecido no ar. Mas os investigadores já tinham uma suspeita. Algo estava muito errado naquela casa na rua Greton. Desde o início, a busca por Tina foi um labirinto de confusão, perguntas sem resposta e contradições inquietantes. Apenas alguns meses depois de ter sido vista pela última vez, em 7 de junho de 2017, a polícia realizou a primeira busca completa na casa de Edvig. Isso parece um pouco tarde demais quando se consideram todas as possibilidades. E se ela tivesse sido sequestrada de casa? E se fosse por isso que todos os seus pertences, incluindo as chaves e o celular, estivessem espalhados pela casa? Até 10 policiais vasculharam a casa por 12 horas, de cima a baixo. O que encontraram estava longe da Tina glamourosa e antenada em moda que as pessoas se lembravam. A casa foi descrita como suja e negligenciada. Fezes de cachorro no chão, uma gaiola de pássaros imunda que não era limpa há muito tempo. Não era o que se esperaria de uma mulher conhecida por sua aparência impecável e bom gosto. No andar de cima, centenas de vestidos pendiam em araras, alguns ainda envoltos em plástico, aparentemente sem uso. A imagem que se formava era a de uma mulher que valorizava seu guarda-roupa, mesmo que o espaço ao seu redor já não refletisse isso. O patologista forense Dr. Edward Connolly, do Instituto de Ciências Forenses da Irlanda, foi chamado. Usando luminol, uma substância química capaz de detectar a presença de sangue mesmo que este tenha sido limpo ou lavado, ele examinou minuciosamente a casa, incluindo as escadarias e áreas comuns. No entanto, apesar dessa busca intensiva, nenhum vestígio de sangue foi encontrado. Nada de suspeito, nada de conclusivo. Os investigadores analisaram as imagens de vigilância da área, mas Tina não foi encontrada em lugar nenhum, nem em York Hall, nem em qualquer centro de transportes, porto ou aeroporto conhecido. Seu celular foi esquecido, suas contas bancárias não apresentavam movimentação e seus benefícios sociais permaneceram intactos. Onde quer que Tina tenha ido, se é que foi a algum lugar, não deixou nenhum rastro digital. A polícia investigou inúmeros possíveis avistamentos na Irlanda, no Reino Unido e até mesmo em outros países. Mas todas as pistas não levaram a nada. Em julho de 2017, o caso tomou um rumo ainda mais estranho. Richard relatou ter visto 2 malas, semelhantes às que Tina supostamente havia levado consigo, em uma lixeira de reciclagem no estacionamento de um supermercado em Tesco perto de sua casa. Isso motivou uma nova investigação forense. Em janeiro do ano seguinte, porém, a polícia descartou qualquer ligação entre as malas e o desaparecimento de Tina. Mesmo assim, o público estava fascinado. Algumas semanas após o desaparecimento de Tina, Richard fez um apelo público em um programa de televisão, aparentando estar inconsolável e desesperado. "Tina, volte para casa", disse ele para a câmera. "Ninguém está bravo com você. Meus braços estão abertos. Os animais de estimação sentem sua falta. Eu simplesmente não aguento mais ficar sem saber de nada." No programa, ele afirmou que Tina certa vez lhe disse para não a seguir caso ela fosse embora. E as malas desaparecidas reforçaram sua crença de que ela havia partido por vontade própria. Mas a família de Tina não acreditou nele. Sua tia, Margaret Mayer, também apareceu no programa de TV e enfatizou que era completamente atípico para Tina desaparecer sem dizer uma palavra. "Ela não era o tipo de pessoa que faria algo assim", disse ela. "Ela nunca foi muito longe sozinha em toda sua vida. E quando saía, era para a casa de um familiar, alguém com quem se sentia segura, e ninguém da família ouvia uma palavra." No dia 19, em agosto, a Guarda Costeira e o Exército Irlandeses lançaram operações de busca na área ao redor de York Hall, concentrando-se particularmente no porto durante a maré baixa. No entanto, não encontraram nenhum vestígio. No dia 30, em novembro, no 26º aniversário de casamento do casal, Richard fez mais um apelo emocionado a Tina. Em entrevistas à imprensa, ele implorou para que Tina voltasse para casa. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele enfatizava que não conseguia continuar vivendo sem ela. Conforme o primeiro Natal sem ela se aproximava, Richard explicou que não haveria comemoração em sua casa.
Ele disse que Tina vinha lidando com uma depressão não diagnosticada, mas ambos concordaram que ela jamais tomaria medicamentos para isso. Embora não houvesse provas concretas ou novas informações, Richard continuou a falar com a imprensa, por vezes apresentando novas teorias. Ele suspeitava que Tina pudesse ter sido ajudada por uma terceira pessoa, alguém que teria simulado seu desaparecimento e a levado para longe, possivelmente para a casa da sua família no Reino Unido, onde ela tinha parentes. Acho que ela está na Grã-Bretanha, onde tem uma família bastante grande, disse ele ao jornal. Ele até havia separado dinheiro caso ela voltasse, para que os dois pudessem passar algumas semanas de férias juntos. Mas, enquanto Richard se agarrava à crença de que Tina havia fugido, a polícia não tinha tanta certeza. Nos bastidores, as suspeitas aumentavam, pois, apesar de todas as aparições na mídia, lágrimas e teorias, os fatos permaneciam os mesmos. Nenhum sinal de Tina, nenhuma despedida, nenhum avistamento e uma casa que, apesar do caos, parecia um pouco silenciosa demais. Com o passar dos meses, o nome de Tina começou a desaparecer lentamente das manchetes, mas para sua família e para aqueles que a conheciam, a dor da incerteza nunca diminuiu. Embora seu marido, Richard, tenha se pronunciado repetidamente em entrevistas, muitos parentes de Tina em Vermail preferiram permanecer em silêncio, transtornados demais para falar publicamente. No entanto, em uma página do Facebook criada em nome de Tina, eles se manifestaram. Deixaram claro que não acreditavam na história contada por Richard. O marido de Tina acredita que ela esteja no Reino Unido com a família, escreveram eles. Temos 2 familiares na Inglaterra e ela não teve contato com nenhum deles. Já verificamos com todos os nossos conhecidos e a polícia também conversou com eles. Só queríamos esclarecer isso. E, ao que parece, eles não estavam enganados. A polícia confirmou que analisou imagens de câmeras de segurança de aeroportos e portos na Irlanda e no Reino Unido, na esperança de encontrar Tina, mas não encontraram nada. Não havia qualquer indício de que ela tivesse saído do país, e seu passaporte ainda estava em casa. Então, se ela não tinha saído, para onde teria ido? Em março de 2018, finalmente surgiu uma réstia de esperança. A polícia iniciou uma busca em larga escala em Mitchells Wood, uma área arborizada perto do Castelo Matthew, em Cork, após uma ligação telefônica fornecer informações confiáveis e fidedignas. A pessoa que ligou disse ter visto uma mulher loira, parecida com Tina, entrando na mata com outra pessoa em algum momento do ano passado. O aspecto perturbador, no entanto, é que a pessoa que ligou nunca a viu sair da mata. Os investigadores encontraram peças de roupa que foram enviadas para a perícia. Todos prenderam a respiração, mas, mais uma vez, nada, nenhum sinal de Tina. Naquele mesmo mês, Richard apareceu novamente em um programa. Ele disse à plateia que ainda acreditava no retorno de sua esposa. Ele disse que chegou a falar com um homem que tinha 100% de certeza de tê-la conhecido. Ele também admitiu algo que não havia admitido antes, que esperar 4 dias para comunicar o desaparecimento dela foi um erro. Ele insistiu repetidamente que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Tina. Chegou até a se oferecer publicamente para fazer um teste de polígrafo para provar isso. Mas quando um programa de TV se ofereceu para organizar o teste, Richard desistiu, dizendo que o faria quando chegasse a hora certa. Ao contrário da família de Tina, Richard nunca se afastou completamente da mídia. Ele concedeu entrevistas, tentou se reaproximar dela e até apresentou suas próprias teorias. Nos 2 anos seguintes, Richard mudou de emprego, passando de um trabalho local para uma empresa de entregas, mas afirmou que continuou comprando presentes de aniversário e Natal para Tina. Isso é melhor do que desistir, disse ele. Mas a situação não era nada boa para a polícia. Nos 20 meses desde o desaparecimento de Tina, não houve nenhuma movimentação em suas contas bancárias. O celular dela não havia sido usado, o passaporte não havia sido tocado, todas as pistas levaram a becos sem saída. E então surgiu outro momento de esperança. Em janeiro de 2021, restos mortais de uma mulher foram encontrados perto de uma linha férrea em Middleton. A polícia enviou imediatamente os restos mortais para análise. Seria finalmente Tina? A resposta foi um sonoro não. Os restos mortais pertenciam a uma mulher completamente diferente. A essa altura, todos, a polícia, a família dela e até mesmo o público, estavam cada vez mais frustrados. Como uma mulher sem carro, sem passaporte e sem antecedentes criminais poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastro?
Na era da vigilância por vídeo, rastreamento de celulares e pegadas digitais, isso simplesmente não fazia sentido. E talvez o mais perturbador fosse que, se Tina tivesse sido vítima de um crime, isso significaria que alguém sabia exatamente o que havia acontecido com ela e havia saído impune. O caso estava lentamente caindo no esquecimento, e tanto a polícia quanto a família de Tina estavam cada vez mais frustradas com a falta de provas e resultados. Durante anos, parecia que Tina simplesmente havia desaparecido sem deixar rastro, e apesar de inúmeras buscas, entrevistas e pistas, nada parecia aproximar os investigadores da verdade. Mas, nos bastidores, algo havia mudado. Diversas fontes afirmam que, sem um homem, o detetive David Kalia, este caso poderia ainda estar engavetado. Segundo aqueles que o conhecem, foi sua tenacidade e, como alguns dizem, sua inteligência que, em última análise, levaram à resolução do caso. Numa época em que outros casos tinham prioridade e alguns oficiais superiores da polícia acreditavam que os recursos deveriam ser concentrados em investigações ainda solucionáveis, Kalia foi instruído, na prática, incumbido, por seu superior de reexaminar o arquivo do caso Sativel e, em vez de deixá-lo de lado, pôs mãos à obra. Ele instalou-se numa estação tranquila no leste de Cork, transformando um pequeno escritório em sua própria sala de interrogatório particular. Então, começou a analisar o caso, declaração por declaração, fotografia por fotografia, cronologia por cronologia. Examinou cada prova, cada palavra contraditória, cada momento que Richard havia compartilhado com a polícia. À medida que se aprofundava no caso, começou a descobrir coisas, pequenos erros, pistas ignoradas, detalhes que não haviam sido investigados. Gradualmente, uma nova estratégia surgiu. Conforme testemunhado no tribunal, foram necessários meses até que o processo pudesse ser devidamente analisado. Mas valeu a pena. O arquivo continha tudo: depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de vigilância, a busca original de 2017 no apartamento de Tina, verificações de passaporte e assistência social, apelos da mídia e até relatos de avistamentos. E em algum lugar em meio a tudo isso, Kelleher encontrou as pistas. Dados telefônicos. Essa era uma das informações mais importantes. Os investigadores originais a haviam coletado, mas ninguém havia percebido sua importância. Kelleher já estava lá. Os dados do telefone, combinados com as imagens das câmeras de vigilância, revelaram um quadro completamente novo. As gravações mostravam Richard no dia 20. Em março de 2017, nos Correios de Jokol e no supermercado Aldi em Dungevan, no dia em que Tina foi vista pela última vez. Ele havia afirmado anteriormente que nem sequer estivera no condado de Cork naquela manhã. Os registros telefônicos provaram o contrário. Havia também outras pistas. Uma análise do laptop dele revelou buscas perturbadoras na internet, feitas poucos dias após o desaparecimento de Tina, por exemplo, sobre como a cal viva reage com a água. A equipe original havia documentado isso, mas por algum motivo não investigou mais a fundo. E depois havia a questão do dinheiro. Richard alegava que Tina tinha fugido com 26 mil euros, mas um contabilista que examinou as finanças da família não encontrou qualquer vestígio do dinheiro. Nenhum levantamento, nenhum dinheiro escondido, o plano não batia. Quando a polícia começou a interrogar as pessoas novamente, algo estranho veio à tona. Comparando fotos antigas e novas da casa na Rua Greton, eles notaram uma parede de tijolos recém-construída sob a escada, uma parede que não estava lá em 2017. Quando a polícia questionou Richard sobre isso, ele alegou que um empreiteiro havia realizado a obra. Mas quando localizaram o empreiteiro, ele disse que nunca havia entrado na casa. Portanto, era mentira, e uma grande mentira. Em fevereiro de 2022, a polícia estava confiante. Tina não havia simplesmente desaparecido. Ela havia sido assassinada. As evidências apontavam de forma esmagadora para um ato ilegal, e a pessoa no centro de tudo era Richard. Em agosto de 2022, o caso contra ele estava praticamente encerrado. A polícia havia chegado a uma convicção bem fundamentada de que Richard era o autor do crime. Mas eles não tinham pressa. Eles queriam a peça final do quebra-cabeça, provas físicas. Então, obtiveram um mandado para fazer algo que não faziam há anos: escavar. Peritos forenses da polícia foram trazidos de Dublin, juntamente com trabalhadores da construção civil especializados e equipamentos de escavação. Eles voltaram para casa na Rua Greton, onde Tina morava e onde fora vista pela última vez.
Lá dentro, debaixo da escada, encontraram exatamente o que esperavam, e temiam, uma seção de concreto e alvenaria mal feita que não combinava com o resto da casa. Uma cova improvisada, e embaixo dela, envolto em plástico, jazia o corpo de Tina. A verdade finalmente veio à tona. Quando os restos mortais de Tina foram finalmente examinados, mais de 6 anos após seu desaparecimento, este foi o resultado. Apesar do tempo decorrido, algumas partes de seu corpo haviam sido preservadas. Suas unhas ainda estavam pintadas de rosa. Seu corpo, envolto em um roupão lilás claro, foi descoberto em uma cova rasa. O roupão estava muito sujo e rasgado. No entanto, segundo o legista assistente, ainda havia algum tecido mole presente. A tatuagem do piu-piu de Tina ainda era levemente visível, e um pequeno piercing foi encontrado em seu umbigo. Ela vestia um pijama com a inscrição "Um coelho me ama". No bolso esquerdo do roupão, os investigadores encontraram uma carteira dourada com o logotipo da Playboy. Dentro dela, havia pequenos vestígios de uma vida passada, sua carteira de identidade funcional, cartões de sócio e de fidelidade de todas as suas lojas favoritas, tudo profundamente pessoal. Tudo isso permaneceu enterrado dentro dela por anos. Então a polícia interveio, Richard foi preso e levado para interrogatório. Na sala de interrogatório, os investigadores apresentaram todas as provas que haviam reunido. Mas Richard não falou. Ele não cooperou. Mas o silêncio dizia tudo. Eles tinham seu suspeito e tinham Tina. Depois de anos de perguntas sem resposta, a prisão de Richard pareceu o início de um desfecho, mas o caminho para a justiça não foi fácil. Quando foi preso pela primeira vez, Richard se manteve tenaz. Ele manteve sua inocência. Mas, à medida que as evidências se acumulavam, as inconsistências em sua história se tornavam cada vez maiores. Finalmente, ele mudou de tom. Em sua nova versão dos fatos, Richard alegou que Tina o atacou durante uma discussão, supostamente com um formão. Ele disse que agiu em legítima defesa. Segundo ele, a manhã do dia 20 começou como qualquer outro. Ele disse que tinha acabado de preparar um café da manhã especial para Tina, frutas, iogurte, o chá de sempre torradas, quando ouviu um estranho ruído de raspagem vindo de perto da escada. Intrigado, seguiu o som e afirmou ter encontrado Tina lá, com um formão na mão, raspando a placa de gesso que ele acabará de instalar. Ele disse que perguntou a ela: "Tina, o que você está fazendo?" E foi aí que a situação ficou física. Segundo ele, ela o atacou repentinamente. Ele disse que ela o derrubou no chão, subiu em cima dele e tentou forçá-lo a ter relações sexuais. Mas lembrem-se, Tina era uma mulher pequena, enquanto ele era um homem grande, alto, forte e corpulento. Apesar da óbvia diferença de tamanho e força, ele não conseguiu explicar aos policiais por que não conseguiu se defender. Pelo menos, não de forma convincente. Em pânico, ele agarrou o cinto do roupão dela e o pressionou contra o corpo dela, supostamente fazendo-a desmaiar. Então, num gesto perturbadoramente terno, ele disse que cortou o cinto para poder segurá-la nos braços pelo resto da noite. Mas a polícia não acreditou nele. E eles tinham as provas. O cinto do roupão não havia sido cortado. Ainda estava apertado em Tina, de uma forma que não sugeria uma discussão acalorada. Ele alegou que, após a morte dela, tentou dar a Tina uma espécie de funeral improvisado, que descreveu como sincero e afetuoso. Disse que colocou buquês de tulipas junto com ela, além de sua aliança de casamento, que, segundo ele, guardou cuidadosamente no bolso do roupão dela. Mas, quando os investigadores verificaram, a aliança não foi encontrada. Ele a chamou de sua bela rosa irlandesa e disse que até procurou rosas de verdade em supermercados locais para colocar ao lado dela, mas não encontrou nenhuma. Então, tulipas serviram. Ele disse que as embrulhou em plástico preto, não para escondê-las, mas para evitar que sujassem, enfatizou. Então, ele disse, cuidadosamente abaixou para a sepultura. Richard finalmente admitiu que guardou o corpo de Tina em um grande freezer por um tempo após sua morte. E não em qualquer lugar. Ele os guardava lá dentro de casa. Mais tarde, mudou seu corpo para debaixo da escada. E o freezer? Ele o vendeu online. E não, ela nunca mais foi encontrada. Em algum lugar da Irlanda, pode haver uma família usando o freezer para guardar assados de domingo e pizzas congeladas, completamente alheia ao seu passado horrível. Outras descobertas perturbadoras também foram feitas.
A polícia suspeitou que o crime tivesse sido cometido no banheiro, especificamente nas portas de vidro do box. Após o desaparecimento dela, Richard realizou uma série de reformas suspeitas. Ele removeu o chuveiro independente e o substituiu por uma prateleira. Também trocou a banheira por uma lata de lixo usada, algo que ninguém conseguiu explicar direito, pois não fazia sentido. Essas mudanças levantaram sérias preocupações, principalmente depois que cacos de vidro foram encontrados no corpo de Tina. Os investigadores acreditavam que ela poderia ter sido empurrada para dentro ou através das portas, ou que a banheira teria desempenhado um papel em seus momentos finais. Eles também encontraram vidro quebrado em uma porta perto da escada. Mas, quando confrontado, Richard alegou que sempre fora assim desde que compraram a casa. Ninguém acreditou nele. Em abril de 2025, o caso foi a julgamento em Dublin. Pela primeira vez, a história de Tina e as mentiras de Richard foram apresentadas na íntegra ao júri. Richard manteve sua versão dos fatos. Disse que tudo foi um acidente, uma discussão que saiu do controle, e que jamais teve a intenção de machucá-la. Ele se baseou fortemente no fato de o legista assistente não ter conseguido determinar a causa oficial da morte. Devido ao avançado estado de decomposição, não restaram partes utilizáveis e não havia fraturas. Mas mesmo sem uma causa clara, era óbvio que a história de Richard não fazia sentido. O cinto do roupão, o congelador, as reformas encenadas, as mentiras e o motivo. Essa talvez tenha sido a única parte sobre a qual ele contou a verdade. Richard confessou à polícia que Tina lhe dissera que queria terminar o relacionamento. Após 28 anos juntos, ela lhe disse que havia desperdiçado a vida. Na noite do dia 19, em março, enquanto chorava em seus braços, ela disse que tudo havia acabado. E as autoridades acreditam que esse foi o estupim. Elas acham que Richard, que era profundamente obcecado por ela e completamente dependente, perdeu a coragem, que não suportava a ideia de ser deixado por ela. Esse foi o motivo apresentado pela polícia: controle, obsessão. Ele queria garantir que, se Tina não pudesse ficar com ele, não ficaria com mais ninguém. Nunca. E talvez o detalhe mais aterrador de todos: depois de escondê-la debaixo da escada, ele disse à polícia que fez isso para que ela nunca ficasse sozinha, para que estivesse sempre com ele. Não por amor, mas por obsessão e, em última instância, por assassinato. Conforme o julgamento avançava, o tribunal finalmente ouviu aqueles que conviveram com a ausência de Tina por mais de 7 longos anos, sua família, e o que eles disseram pintou um quadro ainda mais sombrio da vida que Tina levava a portas fechadas. A polícia já havia descoberto um padrão perturbador de comportamento em Richard, sugerindo que não se tratava de uma discussão repentina que terminou em tragédia, mas de algo que ele vinha cultivando há anos. A investigação revelou que Richard vinha, lenta e deliberadamente, afastando Tina de sua vida familiar. Em 2016, ele a transferiu de Vermeul, onde ela tinha laços estreitos, amigos de longa data e família, para York Hall, uma cidade litorânea onde ela não conhecia ninguém. Segundo a polícia, parece ter sido uma mudança premeditada. Ele a isolou, a afastou de sua rede de apoio e a colocou em um lugar mais fácil de controlar. Até mesmo o próprio Richard acabou admitindo isso. Em uma de suas últimas entrevistas, ele confessou que Tina estava infeliz em York Hall, que sentia falta de sua vida em Vermeul, que a mudança havia perturbado, mas talvez esse fosse justamente o objetivo. A irmã de Tina, Lorraine, prestou depoimento e falou sobre como sua irmã, outrora amorosa e sociável, pareceu se apagar com o passar dos anos. Suas palavras foram poderosas e devastadoras. Ela disse ao júri que o mundo de Tina havia se tornado cada vez menor ano após ano, seu círculo social havia diminuído, suas visitas à casa da família haviam se tornado menos frequentes. Era como se Richard tivesse fechado lentamente a porta para o resto da vida de Tina, uma pessoa de cada vez, até que ele fosse o único que restasse. Para a família, os sinais eram inconfundíveis, mas eles não sabiam o que fazer, e agora tudo o que restava era a pergunta: e se? E se eles tivessem dito algo, feito algo? Poderiam ter evitado o que aconteceu? A família de Tina teve que ouvir o homem que havia prometido amá-la e protegê-la explicar, em detalhes frios e distorcidos, como a havia escondido debaixo da escada, e ainda assim tentava afirmar que tudo não passará de um trágico acidente. Após anos de luto, perguntas sem resposta e a tênue esperança de que Tina talvez ainda estivesse viva, sua família finalmente recebeu o desfecho que tanto esperava. Em 30 de maio de 2025, o júri anunciou seu veredicto.
Eles passaram mais de 9 horas e 4 longos dias deliberando, mas quando finalmente retornaram ao tribunal e o veredicto foi lido, não houve mais hesitação. Richard foi considerado culpado por unanimidade pelo assassinato de sua esposa, Tina. Os familiares de Tina choraram no tribunal. Era palpável o peso do momento, não apenas o fim do julgamento, mas também o fim de um pesadelo que durou mais de 7 anos. Do lado de fora do tribunal, sua família estava reunida e se dirigiu aos representantes da mídia que aguardavam. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Finalmente, fizemos justiça. Justiça para Tina, a adorável menina que a chamavam, tão cheia de vida, tão amada e sentida. Eles não queriam que o nome dela fosse lembrado apenas em conexão com Richard ou com os detalhes horríveis que vieram à tona durante o julgamento. Eles querem que Tina seja lembrada por quem ela era, não pelo que lhe aconteceu. Ela foi enterrada em 2 sepulturas separadas para que pudesse descansar em paz com as pessoas que mais amava. Metade de suas cinzas foi enterrada com sua querida avó, Florence, e a outra metade foi enterrada ao lado de seu irmão, Tom. Foi uma forma de trazê-la para casa e, talvez, de alguma forma, isso lhe deu a paz que lhe fora negada por tanto tempo. Se você gostou deste caso, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever para mais documentários sobre crimes reais e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização. Muito obrigado por assistir e, como sempre, fiquem seguros, atentos e cuidem de si mesmos e das pessoas ao seu redor, porque às vezes as histórias mais assustadoras são as reais.